Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O mercado cripto voltou a ganhar força nas últimas horas, com o Bitcoin e a Ethereum a reagirem muito bem. Neste momento estamos numa zona muito importante do gráfico e hoje vou analisar se o mercado tem força para aguentar este suporte e continuar a subir ou se podemos estar perante o início de uma nova correção. Mas antes de análise técnica, vamos passar muito rapidamente pela CoinMarketCap para ver como é que o mercado está a reagir e depois vamos falar das três notícias mais importantes que podem estar a influenciar este movimento. E antes de começarmos, se gostas deste tipo de conteúdo sobre criptomoedas, análises e oportunidades no mercado, não te esqueças de deixar o like e subscrever o canal porque isso ajuda imenso o canal a crescer e permite-me continuar a trazer mais conteúdo deste género aqui para vocês. E agora sim vamos diretamente ao vídeo, começando pela nossa página da CoinMarketCap, que é um excelente indicador sobre o sentimento do mercado, sobre tudo aquilo que está a acontecer em torno de cada criptomoeda. Neste momento o sentimento é neutro, nós já estivemos aqui numa zona de medo e de extremo medo e portanto houve aqui toda uma evolução no mercado das criptomoedas, os investidores estão portanto a ganhar mais confiança, resta saber se essa confiança é temporária ou não. Olhando para as restantes criptomoedas, aquilo que nós podemos também verificar é que todas elas tiveram a crescer significativamente. Nós tivemos uma Solana que cresceu 11% nos últimos 7 dias, 5% nas últimas 24 horas e temos aqui outras criptomoedas que cresceram ainda mais, 63%, 88% e portanto estamos a falar de grandes crescimentos, só mesmo o mercado das criptomoedas é que podem exibir esse tipo de resultados. Ainda assim é preciso ter cuidado porque nós podemos estar apenas numa fase de recuperação para eventualmente cairmos mais baixo. É isso que nós vamos já analisar através do gráfico da Bitcoin. E agora sim estamos a olhar para o gráfico do Bitcoin que está a ser vendido em torno dos 80.225 dólares, um BTC que teve um comportamento extremamente positivo ao longo do mês de Abril, uma evolução saudável, sustentada com aqui suportes que aguentaram bem este crescimento. Agora a grande questão é saber se nós vamos conseguir ultrapassar esta resistência, grande resistência histórica em torno dos 82.752 dólares. Nós tivemos aqui um ligeiro decréscimo, agora nós temos um Bitcoin que veio procurar suporte precisamente nesta antiga resistência, em torno dos 79.500 dólares e portanto nós podemos estar na iminência de perceber nas próximas horas, quiçá nos próximos dias, se o Bitcoin vai continuar a crescer ou antes pelo contrário vai continuar a descer. Na minha modesta opinião, eu entendo que este ponto 3 está colocado, o top local está em torno dos 82 mil dólares, nós para conseguirmos crescer vamos ter que cair mais um pouco e vamos perceber muito rapidamente nos próximos dias ou nas próximas horas, porque se nós perdemos este suporte, teremos imediatamente outro suporte em torno dos 77 mil dólares e depois teremos outro grande suporte em torno dos 75 mil dólares. E portanto aquilo que eu acho que poderá eventualmente acontecer é termos um Bitcoin que caiu uma primeira vez, encontrou suporte em torno dos 79, cresceu, tivemos aqui uma resistência e portanto tudo indica que vamos nas próximas horas ou nos próximos dias cair e testar de uma vez por todas esta resistência para depois voltarmos a subir e cair para descobrirmos o ponto 4 que está colocado na nossa estimativa em torno dos 72 mil dólares. Muito importante, nota que nós não podemos deixar de lado, é de que toda a nossa estratégia consiste em atingirmos o ponto 5 que está precisamente aqui em torno dos 84, 85 e portanto eu prevejo um Bitcoin que a curto prazo venha a testar os 86 mil dólares. Mas é muito importante termos em conta que para isto acontecer nós não podemos de forma alguma perder este ponto que está em torno dos 71 mil dólares. Se o Bitcoin descer como nós estamos a prever e continuar a descer e ultrapassar mais baixo este ponto, significa que todo este plano está cancelado e vamos ter um Bitcoin a descer mais cá para baixo e isso significa que nós estamos por simplesmente a considerar que tudo isto foi apenas um ligeiro ressalto para cairmos mais para baixo. Evidentemente não é o cenário que eu privilegio neste momento, mas é preciso ter em conta que este cenário é totalmente possível. Portanto, tenham muito atenção aos próximos suportes que vão ser atingidos. O primeiro suporte está em torno dos 78 mil dólares e é o primeiro indicador de que não vamos provavelmente subir. O segundo suporte está em torno dos 75 e aí se nós quebrarmos é claramente um indicador importante e depois temos aqui este suporte que é o ponto 4 em torno dos 72 e o suporte a não perder de forma alguma está em torno dos 71. Dito isso, já sabem os suportes a ter em conta, vamos agora atacar o gráfico da Ethereum. E agora sim estamos a olhar para o gráfico da Ethereum, ela está a ser vendida em torno dos 2.312 dólares. A Ethereum tem andado a oscilar muito entre o preço dos 2.415 dólares e os 2.228 e portanto para quem faz trading é um bom ponto
porque pode aqui comprar nos pontos mais baixos e vender nos pontos mais altos. Agora é preciso ter em conta que nós poderemos estar na iminência de ter uma Ethereum a sair de todo este retângulo, seja para cima, seja para baixo. Na minha ótica será mais para baixo, tendo em conta que nós já atingimos este ponto local, que é uma resistência em torno dos 2411 e, portanto, estamos a ter toda esta descida, ligeira recuperação, resistência formada e, portanto, muito provavelmente vamos testar novamente este suporte em torno dos 2279 para depois cairmos mais para baixo. E começando pela primeira notícia, temos aqui algo que pode ser mesmo muito importante para o mercado das criptomoedas nos próximos meses. Segundo a Reuters, o Senado norte-americano vai finalmente analisar uma das propostas de regulamentação mais aguardadas para o setor das criptomoedas. Isto é importante porquê? Porque um dos maiores problemas do mercado das criptomoedas nos últimos anos tem sido precisamente a falta de clareza. Muitas empresas e investidores institucionais continuam à espera de regras mais claras antes de entrarem no mercado e expor-se ao setor. Ou seja, quando começamos a ver os Estados Unidos avançarem com legislação mais definida, o mercado interpreta isso como um sinal de maturidade e de maior segurança para investidores maiores entrarem no mercado. E normalmente, quando há confiança institucional, isto acaba por trazer mais liquidez e mais capital para o Bitcoin e restantes criptomoedas. Passando agora para a segunda notícia, temos aqui um movimento que está a chamar bastante a atenção no mercado. Segundo a Investing.com, o Bitcoin voltou a ultrapassar a zona dos $80.000, impulsionando principalmente pela adoção institucional. Isto é um ponto muito importante porque cada vez mais grandes empresas, fundos institucionais, estão a olhar para o Bitcoin não apenas como um ativo especulativo, mas como um ativo financeiro sério. E quando começamos a ver dinheiro institucional a entrar no mercado, isto costuma aumentar bastante a força da tendência. Além disso, há também um fator psicológico muito importante. Quando o Bitcoin recupera zonas importantes, como é o caso dos $80.000, muitos investidores começam novamente a ganhar confiança e o sentimento do mercado melhora bastante. Isso foi possível verificar no nosso vídeo no início com a análise da CoinMarketCap e também foi possível analisar através dos gráficos, quer do Bitcoin, quer neste caso da Ethereum, que foi o último que nós analisamos. Isto é extremamente positivo porque nós, mais do que analisarmos gráficos, também analisamos as notícias porque é o espelho daquilo que acontece no mercado e, de certa forma, é um sinal mesmo muito importante esse tipo de notícias porque dá confiança também aos investidores. E como sabemos, em cripto, o sentimento acaba muitas vezes por acelerar os movimentos, sendo para cima como para baixo. E a terceira notícia é bastante interessante porque fala precisamente sobre a possibilidade de estarmos no início no novo bull run cripto. Segundo a CoinDCX, existem vários sinais de que historicamente costumam aparecer quando o mercado começa a entrar numa fase mais bullish. Estamos a falar de fatores tais como o aumento da adoção institucional, maior liquidez no mercado, crescimento do interesse por parte dos investidores e recuperação gradual da confiança do setor. E sinceramente, alguma dessas coisas começam a ser visíveis no mercado atual. Agora, na minha modesta opinião, tal como é possível ver nos gráficos, nós temos que ter a consciência de que, naturalmente, numa recuperação nós temos maior liquidez, o que é perfeitamente compreensível, temos crescimento por parte, em termos de interesse por parte dos investidores, o que é também perfeitamente natural e isso foi possível de verificar na CoinMarketCap, a evolução passar de medo, extremo medo para neutro, isso foi possível de verificar, tal como a recuperação gradual da confiança no setor, também é possível. Mas tudo isso acontece quando nós estamos a recuperar de uma grande queda. Isso não significa que nós não vamos voltar a cair nos próximos tempos e, portanto, eu mostro esta notícia porque ela é extremamente positiva e animadora, mas é preciso ter em conta que nós temos que olhar para o bolo como um todo e não olhar para as pequenas fatias. Neste momento estamos numa zona positiva, talvez para aqueles investidores de longo prazo este seja provavelmente o melhor momento para sair, para entrar mais cá para baixo, ou então nós estamos realmente completamente enganados e estamos numa fase ascendente e vamos atingir aqui um novo pico. Na minha modesta opinião, não é nada disso. Nós estamos apenas numa ligeira recuperação de tudo aquilo que nós tivemos nos últimos tempos e, portanto, tal como podem ver na Ethereum, há aqui uma fase de lateralização. Se tivéssemos realmente uma fase de crescimento, teríamos os investidores a entrar claramente com muita força, o que não é o caso e, portanto, eu gosto sempre de trazer essas notícias que são animadoras, mas também servem de alerta porque é preciso ter mesmo muito cuidado e analisar todos os gráficos e perceber que nós temos que seguir o nosso plano e analisar o gráfico, analisar todas as componentes que estão à nossa volta para perceber realmente em que fase é que nós nos encontramos. Por hoje é tudo, espero que tenham apreciado, se é o caso, subscrevam o canal, ponham o like e vemo-nos nos próximos shorts, nos próximos vídeos. Tchau!